como é o pós-operatório da cirurgia de tireoide. Meu nome é Marco Seferin, cirurgião de cabeça e pescoço, e eu costumo, como eu já falei, dizer para os pacientes que a cirurgia de tireoide é uma cirurgia mais delicada do que propriamente extensa. O que eu quero dizer com isso, então? É uma cirurgia que o paciente não sente tanta dor no pós-operatório, dói muito pouco a cirurgia. Na verdade, o paciente sente um pouco mais de dor para deglutir. Por quê? Porque movimenta na deglutição uma área que já foi mexida, como se tivesse um machucado nessa região, que quando ele deglute, movimenta. Então, sente um pouco de dor ou desconforto para se alimentar. Mas é um paciente que fica com pouca medicação no pós-operatório em relação à analgesia. Um anti-inflamatório comum e outro analgésico simples, como paracetamol, dipirona, já resolvem 99% dos pacientes no pós-operatório. Hoje em dia, na maioria dos pacientes, nós não deixamos mais dreno no pescoço. Claro que em pacientes com glândulas maiores, nós temos que deixar muitas vezes esse dreno, e os pacientes têm alta no primeiro pós-operatório, ou seja, o paciente vem para o hospital, faz a cirurgia e tem alta no dia seguinte. Isso é a maioria dos casos. Outra dúvida frequente dos pacientes é em relação à alimentação deles no pós-operatório. Como eu falei, essa região mexida, ela pode causar um certo desconforto durante a deglutição, mas, em geral, a alimentação é livre no pós-operatório. O paciente que sabe o que prejudica mais ele durante essa alimentação, o que gera mais desconforto. Às vezes, um gole maior de líquido gera mais desconforto do que se o paciente comer um prato inteiro de um alimento mais pastoso, no caso. Existe muita dúvida em relação a quais medicações esse paciente tem que tomar no período pós-operatório. Além da analgesia simples, existe dúvida em relação a se esse paciente já tem que iniciar a reposição dos hormônios da tireoide, porque não tem mais a tireoide para produzir esses hormônios, e muitas vezes se ele tem que tomar cálcio além desses hormônios da tireoide. O hormônio da tireoide, ele está indicado para os pacientes que realizaram a cirurgia de tireoidectomia total, que retiraram toda a glândula tireoide, justamente porque não tem mais tecido tireoidiano para produzir esses hormônios. Mas os pacientes que retiraram apenas um lado da tireoide, normalmente o lado que ficou, ele consegue produzir a quantidade de hormônio necessária para o organismo dessa pessoa. Então, na maioria das vezes, o paciente não precisa repor esse hormônio. Isso é testado também por exames de sangue para ver realmente se o paciente precisa ou não tomar esse hormônio depois de uma cirurgia parcial da glândula tireoide. Em relação ao cálcio, isso é um risco da cirurgia, o paciente ter que tomar cálcio depois da cirurgia. Não são todos os pacientes que vão ter que tomar o cálcio. Depois da cirurgia de tireoidectomia total, alguns pacientes necessitam do cálcio. Por quê? Porque existem glândulas atrás da glândula tireoide, são chamadas paratireoides, que regulam o cálcio no organismo e podem ser machucadas durante o procedimento cirúrgico. E aí o cálcio no sangue baixa e esse paciente tem que repor o cálcio depois da cirurgia de tireoide. Isso é raro, relativamente raro de acontecer, e quando acontece é transitório. O paciente usa esse cálcio, toma esse cálcio por um determinado período até que essas glândulas comecem a funcionar de novo. Mas normalmente se testa o cálcio do paciente através de exames de sangue para ver a dosagem do cálcio no sangue. Se tiver baixa, realmente tem que tomar o comprimido de cálcio também depois da cirurgia de tireoide. Mas o que esse paciente pode fazer depois da cirurgia? Bom, todos os pacientes são encorajados e estimulados, inclusive, a realizar suas atividades usuais, como caminhar, como escovar os dentes, enfim, assim por diante. Mas os pacientes são restritos a realizar os exercícios físicos por um período de 15 dias, porque pode provocar uma dor excessiva na região que foi operada. Além disso, dirigir é uma dúvida muito comum desses pacientes, e o ato de dirigir em si só não machuca o pescoço do paciente, mas se tiver algum movimento que ele tenha que fazer brusco, como olhar para um lado, olhar para o outro, isso pode acabar machucando a região operada. Então os pacientes, eles ficam restritos também a dirigir por um período em torno de 7 dias. Em relação ao fato de
pegar sol na cicatriz, nós orientamos os pacientes a evitar a exposição da cicatriz à radiação solar por 3 meses. Por quê? Também não estraga a cirurgia que o paciente fez, mas pode tornar a cicatriz mais aparente, gerar como se fosse uma tatuagem nessa cicatriz e escurecer ela, tornando ela mais aparente. É somente por isso que a gente orienta a evitar a incidência solar nos 3 primeiros meses após a cirurgia. O paciente pode proteger isso ou com uma proteção mecânica, como um micropore, uma fita adesiva, ou passar protetor solar com um fator de proteção alto em cima dessa cicatriz. Mas, como eu falei, resumidamente, a cirurgia de tireoide é uma cirurgia bem aceita pelos pacientes, então não é pelo período pós-operatório que a pessoa vai escolher fazer ou não a cirurgia de tireoide.